Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com o assunto. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela? O slide aqui sobre Sim, medidas. Tá. Então vamos lá. Medidas de tendência central, pessoal. Então são estatísticas que representam uma série de dados que tendem a se agrupar em torno de valores centrais. Então, quando eu falo tendência central, eu estou querendo dizer o seguinte, que você vai ter lá um conjunto de dados, tá? E você vai ter ali parâmetros para você calcular em cima desses dados, e esses valores eles tendem a se agrupar em torno de valores centrais, valores médios, no meio dessa distribuição. Você vai ter a distribuição de dados, certo? E aí você vai ter ali medidas que tendem ao centro dessa distribuição de valores. O parâmetro mais comum que todo mundo conhece, que já ouviu falar, já calculou, é a tal da média, a famosa média aritmética, que é o conjunto de dados, né, que é obtido, né, somando todos os dados que você tem. Basta que você some todos os valores que você tem daquela amostra e divide o valor encontrado pelo número de dados. Então, vamos supor que você tem lá, você teve 3 notas no semestre, vamos supor. Você teve lá nota 8, 9 e 10. Você vai somar essas 3 notas e vai dividir por 3. E vai encontrar, assim, a sua média, tá? Então, o que, que é a média, pessoal? Tá aqui, ó. Deixa eu colocar maior aqui para vocês verem. Aqui você tem a fórmula da média. Então, essa fórmula aqui, vocês devem também colocar numa resolução de exercício, indicando que você está calculando o quê? Eu estou calculando a média. Então, vou colocar a fórmula da média, que é x barra, que é igual ao somatório de xi sobre n. Então, quando eu falo x barra é a representação da média, ok? Média aritmética, x barra. Somatório, esse símbolo aqui, somatório. Deixa eu ver se apareceu aqui e sumiu. Deu uma travadinha aqui, gente, peraí. Tá aqui, ó. X barra, que é a média, é igual ao somatório. Esse símbolo assim, ó, meio diferentão, é o somatório, tá? Somatório de xi. O que, que é o xi? São todos os valores de x da minha amostra, que varia de 1 até n. Quer dizer, o primeiro número até o último número, dividido por n. O que, que é n? É o número de dados que eu tenho. Número de elementos da amostra é n. Número de elementos, ok? Então, x barra, somatório de x sobre n, ok? Temos a média ponderada, que por sua vez considera pesos ou frequências diferentes aos dados. Pode ser obtida através da expressão. Qual é a fórmula da média ponderada? Gente, a média ponderada é o seguinte: você pode ter lá valores que se repetem, tá? Esses valores que se repetem vão ter frequências. Então, por exemplo, vamos supor que você tem lá 2, 2, 2 e 2. Você tem 4 vezes 2. Então, esse 4 aí é a frequência, porque eu tenho 4 números 2. Então, ao invés de eu somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu pego e multiplico 4 vezes 2. Entenderam? Que é a frequência pelo valor. Então, é basicamente só a questão de multiplicar o que está repetindo na minha amostra. Então, somatório x barra, somatório de xi vezes fi, ou seja, é o produto, né, do valor de x pela frequência. Quantas vezes aquele valor se repete?
né? Aí você vai somar com todos os outros e vai dividir pelo somatório da frequência, ou seja, qual o total de valores que eu tenho, de números que eu tenho, né? Então, é a mesma coisa de uma média aritmética, só que você tem aqui pesos ou frequências diferentes, tá? Com relação a esses dados. Tem exercício para resolver depois, eu vou explicar melhor, tá? Moda. Moda, gente, é representado por MO. MO representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Então, é um valor que mais se repete. Então, é muito simples de você obter a moda quando você tem dados não agrupados, tá? Que é o que nós estamos trabalhando. São dados soltos. Então, você vai ter lá, por exemplo, 2, 2, 3, 4, 5. O 2 repetiu duas vezes. Então, a moda é igual a 2. Podemos ter duas modas também, ou seja, dois valores que se repetem. Aí não tem problema, a moda vai ser esses dois valores, né? Então, esse conjunto de dados, a gente chama ele de bimodal, porque ele tem dois valores de moda, tá? Duas modas. Dois valores que são os mais frequentes. Podemos ter também, gente, um conjunto de dados onde você não tem nenhum valor que se repete ou que não tenha maior frequência, tá? Então, nesse caso aí, a gente não considera, a moda não vai existir. Então, é amodal, né? Conjunto de dados chamado de amodal. Esse A é de negação, então amodal. E o que Quando é a não tem nenhum. mediana? Oi? Se tiver nenhum repetindo, então não tem nenhuma moda, não? Ou é Não o tem uma que está moda. no meio? Não, no caso, se não tiver ninguém que se repete, por exemplo, eu tenho uma sequência de dados assim, ó, 2, 3, 4, 5. Nenhum se repetiu. Então, é uma distribuição, né, um conjunto de dados amodal. Não tem moda, tá? Já a mediana tem a ver com meio, com centro. Mediana é o valor, exatamente o valor do meio, o valor central de um conjunto de dados. Para encontrá-lo, você vai ter que colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Geralmente é crescente, né? A gente chama de colocar os dados em ROL, R-O-L, em ROL, que é a ordem crescente. Então, quando você tem um número ímpar de dados, tá? Vamos supor que você tem um número ímpar de elementos. O valor da mediana vai ser exatamente o valor do meio, do centro, que divide a distribuição em duas partes iguais. É o valor do meio. Quando o número de elementos for par, aí você vai ter que pegar os dois valores que são centrais, que são valores que estão no meio, somar e dividir por 2. É basicamente isso, tá? E a mediana representamos por MD. MD, certo? Antes de passar para os exercícios, queria saber se vocês conseguiram entender, então, essa explicação, gente. Estou mesmo só dando uma recapitulada aí, considerando que vocês já teriam lido a apostila, tá? Vocês entenderam? É só a mesma aplicação das fórmulas. E, é claro, não é só aplicar a fórmula, né? Mas também entender como que calcula, né? Deu para entender aí? Rafael, Marcos Paulo, Igor, Rafael, também outro Rafael, Rafael 2, Renata. Também. Tá Deus tranquilo? Sim? Já Beleza. entendi. Fizeram as questões 1, 2 e 3, gente? Quem entrou depois aí? Fiz. Fiz. Tranquilo, né? Tá bem tranquilo, né? Espero que sim, né? Vamos ver aqui. Quais são as questões? Vamos lá. Olha as questões aqui, ó. Calcule a moda, a mediana e a média dos dados abaixo.
referentes à quantidade em gramas de proteína encontrada em certos alimentos, com uma casa decimal de precisão. Então, você vai fazer a média, moda e mediana e vai colocar a resposta final com uma casa após a vírgula, tá? Arredondamento. Vamos aplicar o arredondamento. Então, vamos aqui para a resolução, ó. Todo mundo está vendo aí o slide com a resolução, gente? Estão vendo? Sim. Beleza, Sim. olha só. Sim. Vamos lá, então. Essa questão aqui é bem simples, tá? É só calcular a média, a moda e a mediana. E, por favor, gente, vamos colocar a fórmula da média, vamos representar a soma dela direitinho, tá? Então, olha só. Quantidade de proteína em gramas em 9 tipos de alimento. 46 gramas, 44 gramas e assim por diante. Nós temos aqui quantos elementos contém essa amostra aqui? Quantos são os elementos? 9. 9 elementos, certo? Então, eu posso colocar aqui, ó, N igual a 9, ok? O que é a média, gente? É somar tudo e dividir por 9. Então, x barra somatório de x sobre n. X barra somatório de x dividido por n. Então, 46 mais 44 mais 49, vai lá, mais 47, dividido por 9. Isso vai dar uma soma igual a 415, por 9, vai dar aproximadamente 46,1. Calculando, vai dar 46,111. Vai dar uma dízima. Alguém lembra disso? Alguém calculou assim, achou esse valor? 46,111? Sim. Então, beleza. 46,111. Então, eu só quero uma casa decimal. Uma casa. Então, é 46,11. Né? Como 1 é menor, né, do que 5 ali, então mantém 1. Então, 46,1 gramas é a resposta final com o arredondamento. Beleza? Qual é a moda aqui da minha distribuição? Qual o valor que é mais frequente aqui, que mais se repete? O único valor que se repete aqui é o 44. Ó, 44. Então, para a moda, não tem que resolver nada, né? Assim, você pode até, se você quiser, você pode até circular o 44 aqui e dizer que é a moda, né? Mas é só mesmo colocar MO igual a 44 gramas. Não tem um cálculo para a moda, é só mesmo você representar, colocar o valor que é mais frequente, tá? Agora, a mediana, gente, a mediana, você tem que colocar todos os valores em ordem crescente, em roll, mostrar que colocou em ordem, tá? Então, começa lá no 42, que está aqui, ó. Depois pega o 44, depois o 44 de novo, 45 e assim por diante, até chegar no 50, que é o valor maior. Como você tem aqui 9 valores, 9 elementos, o quinto elemento é o valor da mediana. Ele está exatamente no meio ali do conjunto de dados, correto? Então, é só colocar MD igual a 46 gramas, porque ele está aqui, ó, X5. O que é X5? É o quinto elemento, é o quinto valor de X. Então, 46 aqui é a minha mediana, então MD igual a 46 gramas. Colocar as unidades, pessoal, colocar as unidades, tá? É 46 o quê? Gramas, quilos, horas, minutos, segundos, pessoas, atendimentos, reais, tem que colocar o que é. Tudo bem? Deu para entender a questão 1, gente? Sim. Deu sim. Tranquilo? De boa. Todo mundo, então, mandando bem na avaliação depois, hein? Quero só ver. Vamos lá para a questão 2? Podemos para a questão 2? Sim. Sim? Tá tranquilo, gente? Anotem a resposta aí, ou conferem quem fez, né? Confere direitinho.
vai dar, então, média 46,1 gramas, moda 44 gramas, mediana 46 gramas. Vocês perceberam que os três valores são próximos um do outro? Sim. Porque eles pegam exatamente o quê? São medidas de tendência central. Então, eles tendem realmente a ficar no centro, né, da distribuição. Questão 2 da lista 4. Ah, vou pegar aqui no enunciado primeiro, né, gente? Senão... Ó, questão 2. Tem uma tabelinha aí, né? A tabela seguinte fornece o número de erros gráficos, o número de erros por página de certo livro. Tá? O número de erros gráficos por página. A minha variável aqui, gente, é erros por página, tá? A minha resposta vai ter que ser X erros por página. Então, olha só, o número de erros aqui é a minha variável X, tá? Você pode ter 0 erro, nenhum erro, 1 erro, 2 erros, 3 erros e 4 erros. Aí você vai ter quantidade de páginas. 84 páginas do livro não tiveram nenhum erro. 25 páginas deste livro tiveram um erro. 8 páginas tiveram 2 erros, 2 páginas com 3 e 1 página com 4 erros. Ok? Calcular o número médio de erros por página com uma casa decimal de precisão. Então, nesse caso aqui, vocês estão percebendo que eu tenho quantidade de erro e o número de páginas. Então, vocês estão vendo aqui que existe uma frequência de ocorrência de erro. Então, aqui, vamos utilizar aqui a média ponderada. Vocês entendem por quê? Porque, por exemplo, você vai ter aqui, ó, 84 páginas com nenhum erro. Então, é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Compreendem? Então, ao invés de você somar todos esses 0, 0, 0, 0, 0, você vai fazer o quê? Vai multiplicar 0 vezes 84. Tá? Ó, a mesma coisa aqui, ó. 25 páginas tem um erro. Quer dizer o quê? Que você vai ter 25 vezes, entendeu? 25 vezes o 1. Então, ele só agrupou aqui e montou essa tabela para poder facilitar. Então, você vai só multiplicar cada erro pela quantidade de páginas. Assim, ó. Então, eu vou usar aqui x barra, que é igual ao somatório de xi vezes fi, que é a frequência, sobre somatório de fi. Vamos escrever isso daqui e vamos substituir. Então, quem é x? É o número de erro. Então, 0 erro vezes 84 páginas, né? Mais 1 erro vezes 25 páginas, mais 2 vezes 8, mais 3 vezes 2, mais 4 vezes 1. Aqui, ó. 0 vezes 84, mais 1 vezes 25, entenderam? E aí eu vou dividir pelo total de páginas. 84 mais 25, mais 8, mais 2, mais 1. Então, aqui eu vou somar a quantidade de páginas que eu tenho, que vai dar um total de 120 páginas. Então, vai dar 51 por 120, que vai dar 0,425. Como ele quer só uma casa decimal, 0,4 erro por página. Então, essa é a minha resposta final da questão 2. Deu para entender, gente? Como que resolve? Não entendi bem, não. Hã? Eu não entendi muito bem, não, a parte da página. A parte da... Peraí, repete, que eu não consigo ouvir. Um de cada vez aí, gente, que eu acho que 2 pessoas falaram juntas. Alguém repete aí, que eu quero escutar. Eu falei que eu não entendi bem a parte das páginas. Das páginas é o seguinte: esse livro tem 120 páginas. Cada página dessa vai ter um erro ou não. Um erro um erro gráfico, né? E aí é o seguinte, ó. 84 páginas tem 0 erro. A minha variável aqui é o número de erros, tá?
o meu x é o número de erros. Eu quero achar o número médio de erros, certo? Então, eu vou ter aqui repetições. Eu vou ter 84 páginas com nenhum erro. Então, então vai ser 0 vezes 84, né? Eu vou ter 25 páginas com um erro cada um. Então, 25 vezes 1. Então, eu vou ter aqui 25 erros ao todo, né? Até aqui. Eu vou ter mais 8 páginas com 2 erros cada um. Então, eu vou ter um total de quanto? 8 vezes 2. 16 erros. Certo? Eu vou ter 2 páginas com 3 erros cada uma. Então, 2 vezes 3, 6. E eu vou ter uma página com 4 erros, que vai dar 4. Então, eu somo todos os erros e divido pelo total de páginas. Entendeu agora? Facilitou ou não? Entendi. Entendeu? É como Entendi. se você estivesse repetindo valores. Oi? É o total de páginas somadas? Oi? É o total de páginas somadas? Isso, Tipo, isso. Que é o total de mais- frequência. É porque os erros, eles estão nas páginas, entendeu? Ah, tá. Entendeu? Ah, tá. É porque é o seguinte, gente, quer ver, ó? Eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou acrescentar um slide aqui. Eu vou inventar um negócio aqui, peraí. Que me veio agora na cabeça. Para facilitar para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó. Vamos imaginar aqui uma amostra que eu tenho 2,3,2,4,4,4,5,5. Beleza. Eu tenho essa amostra aqui, ó, tá? Tem essa amostra com valores aqui. Vamos supor que, sei lá, vamos supor que eu tenha aqui... Vamos supor que eu tenha erros. Vou colocar o mesmo exemplo. Eu tenho aqui erros em cada página de livro. Então, olha só. Eu tenho 2 erros. Quantas vezes eu tenho 2 erros aqui, gente? Ó. Tenho 2 aqui. 1. Ó, repete aqui. 2. 3 vezes. 3 vezes, não é isso? 3 vezes? São 3 vezes, né? Que eu repito o 2. Então, o meu x aqui é igual a 2. Ó. O meu x é igual a 2, certo? A frequência desse x é quantas vezes? 3. Né? Quanto que é 2 mais 2 mais 2? Não é 6? Para você calcular essa média aqui, você não tem que somar tudo isso aqui? Sim. Tem, gente? Então, mas quando você tem repetições do mesmo valor, você coloca frequências para isso. Frequências ou pesos para isso. Por isso que a média é chamada média ponderada, né? Então, aqui, ó, eu tenho 2, que repete quantas vezes o 2? 3 vezes. Não é isso, gente? Então, é só fazer o quê? 2 vezes 3, que é igual a 6. 6. Entendeu? X igual a... Vamos pegar aqui o próximo x, que é igual a 3. Quantas vezes repete 3 aqui? 2. Todo mundo vê que são 2 vezes, ó. 3 aqui, 3 aqui. É isso? Então, a minha frequência aqui também é 2, né? 2 vezes, certo? Então, qual vai dar a minha resposta final aqui? 3 vezes 2, que vai dar um total de 6. Entenderam? Porque é 3 mais 3. Quanto que é 3 mais 3? 6. Eu só estou organizando meus dados. Vocês estão compreendendo isso? Só estou organizando. Eu poderia somar tudo. Sabe? Poderia somar tudo. E dividir por quanto? Pela quantidade que eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, não é isso? Ó, eu tenho n igual a 10 aqui, ó. Opa, 10. Beleza. Vamos continuar aqui. Eu quero que vocês entendam. X igual a 4. Apareceu quantas vezes o 4 aqui?
3. 3 vezes. Então, qual é a frequência do 4? 3, né? Vai... 3 aí fica 4 Quanto vezes que vai 3. dar a soma aqui do 4? 4 vezes 3? 12. 12. 4 mais 4 mais 4. E o x igual a... O x igual a 5. Quantas vezes que ele se repete? 2 vezes. Então, a frequência dele é o quê? 2. Isso vai dar quanto? 5 vezes 2? 10. Soma tudo agora. 6 mais 6. 12. Mais 12. 24. 24. Mais 10. 34. 34. Por 10. Né? Que são 10, não são 10 valores aqui? Sim. Mas aí Você divide. você ia somar o quê? Vocês iam somar o quê? A frequência. Não é a frequência que vocês iam ter que somar? Nesse caso aqui? Ó, 3 mais 2 5. mais 3 8. mais 2, 10. 10. Tá vendo? 3,4. Aí. Então, tanto faz vocês somarem tudo, né? Porque aqui é uma distribuição pequena. Vocês concordam? Tem 10 valores. Mas imagine se tivesse 120 valores para vocês somarem. Não é mais fácil vocês verem, fazer uma tabelinha mostrando quantas vezes que repete cada valor, né? Então, foi isso que foi feito aqui, ó. Eles fizeram isso aqui, ó. Vocês entenderam? Tinha 84 zeros, gente. 84 zeros. Então é 0, 0, 0, 0, 84 vezes. Então, o que o cara fez? Ele só montou uma tabelinha aqui para dizer 84 páginas, tem nenhum erro, tem 0 erro. Entenderam? 25 Tem uma páginas, forma mais tem um fácil de erro. simplificar. Oi? Uma forma mais fácil de simplificar, né? Exatamente, é uma forma mais simplificada, né? Quando você tem, por exemplo, 50 dados, 100 dados, 200 dados, 1000 dados, então você tabula isso, né? Isso é a média ponderada. Tudo bem, gente? Deu para entender agora? Entenderam? Sim. Ótimo. Sim. Quem tinha perguntado mais aqui era a Vivi que perguntou? Não me lembro agora. Entendeu? Quem perguntou antes? Não me lembro agora quem perguntou. Uma Érica, tá pergunta que eu entendendo? tenho é se tem que usar sempre as fórmulas nas resoluções. Sim. Porque assim, vocês sabem que calcular a média é só somar tudo, dividir pelo total, né? Mas pode ter algum cálculo, por exemplo, igual esse agora aí, da tabela, né? Que você tem as frequências, que são os pesos. Então é importante mostrar a fórmula e como você chega na resposta, tá? Mesmo que seja tranquilo de resolver, certo? Vamos para a questão 3, ó. Olha a questão 3, gente, é a mesma coisa da 2, ó. Numa pesquisa entre 250 famílias, olha só, o cara entrevistou 250 famílias, tá? Ele foi a campo, 250 famílias de certa cidade. E aí ele está estudando aqui o número de filhos que cada família tem. Então, vai ter família lá que vai ter nenhum filho, vai ter família que vai ter apenas um filho, 2 filhos, até 7 filhos. Quantas famílias tem cada quantidade dessas? Aí o cara computou tudo, tabulou. O que ele descobriu? 45 famílias têm nenhum filho, 52 famílias têm um filho, 48 têm 2 filhos e assim por diante, tá? Então, para a distribuição do número de filhos, o número de filhos aqui é variável. Qual é a média com 2 casas decimais? Então, mais uma vez aqui, calcular média. Então, nesse caso, é a média ponderada, porque você tem várias frequências. Compreende? Você tem várias frequências. Você tem 250 famílias, tá?
Só que você tem uma distribuição. 45 delas têm nenhum filho, 52 têm um filho e assim por diante. Olhando aqui a tabela, gente, vocês acham que qual vai ser aqui? Eu vou perguntar, qual vai ser aqui a moda do número de filhos? O que vocês acham? Três. 3. Isso aí, vai ser 3. Por quê? A quantidade maior aqui são 55 famílias, que tem quantos filhos? 3. Então, qual é a maior frequência aqui? 55, que equivale a 3. Então, a moda aqui é 3. Muito bem. Mas vamos calcular a média, então. Como calcula a média aqui? Da mesma forma que naquele exercício, ó. Somatório de xi vezes fi sobre somatório de fi. Você vai fazer que conta aqui, então? 0 vezes 45, mais 1 vezes 52, mais 2 vezes 48, e assim por diante. Multiplicar aqui tudo, vai dividir pelo número de famílias, que é o total de frequência. 250 famílias. Isso vai dar um somatório aqui de 545, e ao dividir vai dar exatamente 2,18 filhos, ok? É claro que não existe 2 filhos e 18, né? 2 filhos e meio, né? Ou é 2 ou são 2 ou são 3, né? Mas aqui a questão está pedindo com 2 casas. Vamos manter as 2 casas, então. Mas nós sabemos que a média aqui é de 2 filhos por família. 2 filhos por família. E a moda aqui deu 3, né? Então é isso. Deu para entender aqui, gente, como calcular essa média? É a média ponderada. Então é bem tranquilo, essas outras questões vão ter esse mesmo comportamento, essas outras questões que estão aí, tá? A 4, a 5, a 6, a 7, até a 7. Depois a 8 já começa aqui com dispersão, né? Já começa aqui a calcular outras coisas, né? Aqui, por exemplo, já trabalha com coeficiente de variação, que é a dispersão. Aqui também, ó, variabilidade, já é também coeficiente de variação. Aqui já pede, ó, média, mediana, amplitude, desvio padrão, ó. Desvio padrão, para calcular ele, tem que calcular a primeira variância, tá? Aqui calcula a média, moda, mediana. Aqui pede tudo, ó. Essa 11 aqui é boa, ó, pede tudo, tá vendo? É boa. Demorada de fazer. Mas é assim Também. Mas se vocês treinarem aí, depois fica fácil. Ah, eu já fiz tudo ontem à noite. Ah, é? Já. Que bom, é. Que bom. A 12 aqui fala de um teste de controle de qualidade em uma indústria farmacêutica, ó, bem interessante, com 7 amostras de cápsulas de um antibiótico. E aí pede a média, desvio padrão, coeficiente de variação, tudo isso aí, tá? Então, para essa aula de hoje, inicialmente, né, para essa aula da semana, é mesmo para vocês saberem como calcular média, moda e mediana, tá? Então, o objetivo é esse aqui. Até aqui. Deu para entender, gente, sobre média, moda e mediana? Sim, é de boa. De boa. Então, e aí vocês já podem tentar, né, começar a fazer a avaliação, né? Pode ter questões lá que são que agora vocês podem ter maior facilidade para resolver. Certo?